Bom, retornando para a última palestra, eu havia comentado no início da nossa jornada, né, naquele sentido mais amplo da palavra jornada, que eu ia ser repetitivo, porque eu ia comentar que todos que estariam aqui do lado de cá, mas claro que também do lado de vocês, são amigos muito queridos. Tem algumas pessoas que a gente tem uma empatia natural, né? E eu posso dizer que com o Álvaro, já há alguns anos que ele veio aqui para nos ajudar em Piracicaba, né, uma das jornadas, posso dizer que essa empatia foi muito forte e tenho um carinho muito especial por ele, assim como todos que estiveram aqui nessa tarde. Eu vou apresentá-lo de maneira oficial e ele pediu que eu resumisse o resumo que ele me enviou. Mas o resumo que ele me enviou é interessante e ele começa, o Álvaro Vanucci, ele é um professor aposentado, né, pesquisador do Instituto de Física da USP de São Paulo, e ele atuou no Departamento de Física Aplicada e foi cientista visitante em várias universidades aqui fora do Brasil. Ele estuda e pratica o espiritismo há mais de 40 anos. E ele é responsável por 2 reuniões espíritas semanais no Instituto Espírita Maria de Nazaré, em São Paulo. E quando nós conversamos, e um dos temas que a gente havia conversado sobre física quântica, eu sei que física quântica, o termo quântico, o próprio Álvaro comentou, né? Está sempre em voga, né? E a princípio na moda, se haveria essa relação entre a física quântica e o espiritismo. Então, eu peço para que o Álvaro esteja aqui, tenha o seu tempo para apresentação, tenho certeza que vocês vão apreciar muito. Muito obrigado. Bom, gente, primeiramente agradecer a oportunidade de conhecer novas pessoas, né, novo ambiente, né, de interação que a gente tem, principalmente quando vai falar das coisas do espírito. Todos nós sabemos que para você atingir, né, o grau de espírito elevado, espírito puro, você tem que ter, né, 2 asas. Uma asa está relacionada com a conquista do amor e a outra asa, conquista, né, da sabedoria, que envolve também o conhecimento. Conhecimento a respeito do universo no qual a gente vive, né? Bom, eu sou espírita já, né, desde os 16 anos, então eu era espírita mesmo antes, né, de ser físico. E a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a tal da física quântica, que geralmente lá na USP, quando dava os cursos na física, na engenharia, a gente demora, né, praticamente 2 meses para fazer física quântica. Vou tentar falar aqui agora em 40 minutos. Então, vai ser bem rapidinho. É só para dar uma pincelada para vocês entenderem o que é física quântica, né? Porque, infelizmente, está sendo utilizado de uma maneira muito equivocada o conceito da física quântica em várias questões relacionadas, desde tratamento dentário quântico, né, até cura de febre quântica, até, né, prevenção de queda de cabelo, né? Se fosse verdade, já não estaria assim, né? Então, dá para você entender. Tá bem? Então, talvez eu vá desapontar um pouco, né, algumas pessoas, né, alguns de vocês. Primeiramente, por quê? Né? Porque, baseando-se no conhecimento de toda a ciência, o mundo espiritual e os fenômenos físicos, eles não são explicados pela física quântica. Não dá para você relacionar isso por enquanto, porque a ciência, ela não, né, não dá essa abertura. Não foi comprovado nada a respeito disto por enquanto. Pode ser que no futuro, sim, alguém vai trabalhar e vai mostrar uma correlação. Mas, por enquanto, não dá, não pode. Quando os físicos observam alguém falando física quântica, né, abordando vários assuntos, eles riem, né? E quando relacionam com espiritualidade, então, eles gargalham, né?
ridiculariza a própria doutrina. Então, precisamos ter cuidado para falar sobre isso. Então, quando vocês forem ouvir alguém falar sobre física quântica, relacionada com espiritualidade, primeiramente, se não for físico, então nem se deu trabalho. Né? E se for físico, como eu já vi um ou dois na internet, YouTube, né, tá falando coisas assim que, sabe, o cara fez uma graduação, um bacharelado, não sei sobre física, mas está usando aquilo já para autopromoção. Assim que eu vejo. Né? Porque está falando de coisas que a ciência ainda não corroborou. Tá bem? Pode ser que no futuro sim, mas por enquanto não. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre, né, o que é física quântica, para vocês entenderem. É uma teoria muito complicada. É difícil de digerir, de aceitar. Né? Uma das vezes que eu já estive aqui, essa aqui é a terceira vez. Na primeira vez, eu falei sobre questões do universo, das galáxias, dos planetas. E falei também como que os nossos sentidos, muitas vezes, são ilusórios. Né? Por exemplo, você vai lá fora hoje à noite e vê aquela estrela lá. Aquela estrela lá pode ser que não esteja mais lá. A luz que está recebendo dela foi emitida, às vezes, milhões, bilhões de anos atrás. Pode ser que ela já explodiu, desapareceu, não existe mais. Mas você continua achando que ela está lá. Não é? Da mesma forma que você acha que uma placa de ferro é sólida, né, maciça, não é, tem mais espaço vazio ali do que matéria. Quando você observa, né, segundo o nosso companheiro Ricardo falou agora, o nosso corpo físico, alguém imaginaria que você tem trilhões de células montando o nosso corpo físico? E você sabia que parece que, né, segundo as más línguas aí, falam que você tem mais bactérias no teu corpo do que próprias células? Ah? Ai, não vou mexer nisso porque tem bactéria. Mas você tem uma infinidade. A flora intestinal é pura, né, bactérias. Então, a gente tem que começar a entender e separar essas coisas. Tá bem? Tá. Então, se alguém quiser depois saber um pouco mais sobre a questão da física quântica, que não vai dar tempo de eu falar tudo aqui, principalmente relacionado com a espiritualidade, né, eu convido vocês, né, a acessarem essa página na internet, né, que tem vários artigos desse sujeito. Né? Um amigo meu, né, ele não pôs o nome dele aí, pois, né, é o Alexandre Fonseca, né, tá aqui o nome dele. Ele é palestrante espírita, ele é professor doutor no Instituto de Física da Unicamp. Ele fez estágio para doutoramento né, na física da USP, foi lá que a gente se encontrou, né, e depois acabamos nos encontrando lá em Dallas, né, lá no Texas. A gente compartilha, né, as mesmas opiniões, e ele é atual editor, né, não sei se você conhece, mas tem um jornal de estudos espíritas, e que ele é editor e tem vários artigos assim, tentando abordar as coisas científicas. Né? E ele tem lá, nesse link, aí ele tem vários artigos muito interessantes, principalmente alguns falando sobre a questão da física quântica, relacionando com a espiritualidade. Tá bom? Então, convido para vocês observarem lá. A minha intenção, meu objetivo hoje é falar sobre a física quântica. Teve início quando? Teve início, isso daí, por volta, né, da metade do século XVII, começo do século XVIII, com o Sir Isaac Newton, o famoso, né, descobridor das leis de Newton. Então, o Newton, ele investigou a natureza da luz. Interessante que ele considerava a luz como sendo composta por partículas. Dessa maneira aqui, ó, ele colocou um prisma e observou, né, observou que o prisma ele separava a luz branca em várias cores diferentes, que são as cores do arco-íris. Cada uma dessa cor está relacionada com uma frequência. Olha, segura essa palavra aí. Uma frequência de oscilação que vai desde o vermelho, que é baixa frequência, até o violeta, que tem uma frequência bem mais elevada. Tá bem? Mas para Newton, a luz não se comportava como ondas. Não tinha frequência nenhuma. Seriam partículas. No mesmo período, contemporâneo a Newton, e o Huygens. E o Huygens, sim, ele propôs que a luz se propagava por ondas. E ali sim você podia falar, né? Podia falar de frequência e podia falar, né, com relação a essa decomposição da luz branca nas várias cores do arco-íris. Bom, quem que estava certo? Newton ou Huygens?
Né? Então, as coisas ficaram discutindo ali porque foram propostas que um e o outro fizeram. Mas, para determinar quem que estava com a razão, era necessário se fazer uma experiência. A experiência ela foi feita. Né? Ela foi feita, mas ela se baseou na questão de você ter uma interferência de ondas. Se você pega duas ondas, né? Olha só, se você pega duas ondas, o Thomas Young, ele mostrou que se duas ondas vêm uma contra a outra, chega num ponto que elas se encontram, as ondas se somam e depois, né, elas seguem adiante. Agora, se duas ondas estão seguindo no mesmo sentido, né, o que vai acontecer é que a soma delas, às vezes um pico com outro pico, dobra o tamanho, né, da onda se somando, e quando você tem um pico se encontrando com um baixo da outra onda, então você vai ver que a onda diminui até ficar sem onda nenhuma. Tá bem? Então, isso chama interferência de ondas, e o Thomas Young, ele usou esse princípio de interferência de ondas para realizar essa famosa experiência de fenda dupla. Essa experiência ela é discutida até hoje no meio científico, através de vários trabalhos realizados em vários laboratórios do mundo todo. Porque as pessoas ainda estão tentando compreender como que funciona o nosso universo. Tá bem? Então, veja lá, o que vai acontecer é o seguinte, se você pega né, a luz solar e passa através de uma fenda, tá vendo? Aquela fenda ali, ó. Então, você vai ter que as ondas, elas se propagam dessa maneira. Se você põe num tanque de água lá na tua casa mesmo, e você coloca lá uma barreirazinha dessa maneira, e você cutuca a água de um lado, o que vai se formar do outro lado é isso aqui, ó. Agora, quando você faz passar por duas fendas, né, então você vai ter dois centros emissores de ondas, e essas ondas, como mostrei no slide anterior, se somam. Às vezes elas duplicam o tamanho, às vezes elas se anulam. E vão formar, então, né, aqui, que chama do anteparo, aqui no final, regiões de muita claridade, né, sobrepondo com regiões de escuridão completa. Aqui as ondas estão se somando, aqui elas estão se anulando. Depois se somam, se anulam, se somam, se anulam, se anulam. Dessa maneira, como eu mostro nesse videozinho aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma fenda única, e aqui você tem duas fendas, e o fenômeno de interferência vai acontecendo. Aqui você tem, né, as ondas se somando, e logo em seguida se anulam, se somam, e coisa do tipo. Essa famosa fenda, né, experiência de dupla fenda, que ele vai estar falando aqui. Tudo bem até aí? Então, quando o Thomas Young fez a experiência, observou-se, então, esse patamar aqui de franjas de interferência, e ele provou, ó, luz se propaga como onda. Todo mundo aceitou. Tá? Porque se fossem partículas, que nem Newton falava, as partículas passando aqui, você ia formar só partículas batendo aqui, partículas batendo ali, e não teria nada de uma partícula batendo por ali. Tá? Então, a experiência de Thomas Young mostrou que ondas, tá? que luz se propaga como ondas. Logo em seguida veio um outro sujeito, um teórico, chamado James Clerk Maxwell. Ficou famosíssimo. Assim como o Newton fez as 3 leis dele da mecânica, o Maxwell levou o nome dessas 4 equações aqui, que você vê geralmente na camiseta, que são conhecidas como as leis de Maxwell. Na verdade, não é bem assim. A primeira equação e a terceira estão relacionadas com um chamado lei de Gauss, que o pessoal já sabia. Essa segunda equação aqui era chamada como lei de Faraday, que o pessoal já sabia. E tem uma outra lei, que era a lei de Ampère. Só que a lei de Ampère só tinha essa parte da equação aqui. O que o Maxwell fez? Ele colocou esse termo na equação. Quando ele fez isso e manipulou essas equações, ele demonstrou, teoricamente, né, que a luz
não só tinha o caráter de onda, como também a luz correspondia a campos eletromagnéticos oscilando no espaço dessa maneira. Bem, então, você tem o campo elétrico oscilando, né, assim no azul, e você tem o campo magnético oscilando em vermelho, e a onda está se propagando nessa direção aqui. Tá? Então, com o Maxwell mostrando isso daí, logo os cientistas foram em laboratório e todas as experiências que haviam sido feitas anteriormente foram comprovadas através das equações de Maxwell. Isso daí, então, né, foi final, né, quase no final do século XIX, e muitos cientistas depois afirmaram, ó, a partir de Maxwell não tem mais nada para ser descoberto. Newton, mas Maxwell, todo mundo, né, todo o universo está sendo completamente explicado. E está todo mundo satisfeito, está todo mundo feliz da vida, porque você tem equações que explicavam como funciona o universo. Mas essa alegria durou pouco. Né? Durou pouco porque tinha, né, uma experiência, bom, aqui já falei isso aí, né? Tinha uma experiência que estava sendo feita que, infelizmente, as equações de Maxwell não estavam conseguindo explicar. Né? A experiência é o seguinte, né? Ela chama efeito fotoelétrico, que inicialmente ela foi, né, primeiramente proposta por Hertz, que inventou as ondas de rádio, coisa do tipo. A experiência é o seguinte, aqui você tem uma placa metálica, né? Tem uma placa metálica e os cientistas observaram que quando incidia luz nessa placa, alguns elétrons eram emitidos daquela placa. Isso é óbvio, né? Segundo a equação de Maxwell, você emite luz. Se você tiver grande intensidade, né? Se tiver grande intensidade, uma luz muito forte, potente ali, 200 watts de energia, você deve arrancar muitos elétrons. Se tiver uma luz muito fraquinha, né? Não deve sair elétron nenhum, porque a energia é muito, muito menor. Mas o que se observou em laboratório não foi isso. Quando eles colocavam uma luz muito intensa, mas uma luz de baixa frequência, vermelha, por exemplo, não saía nenhum elétron. E quando eles colocavam uma luz violeta, bem fraquinha, com pouca energia, a quantidade de elétrons era enorme. Eles detectavam um monte de elétrons. Falaram, não é possível. As equações de Maxwell, que explica todos os outros fenômenos, não estavam explicando o efeito fotoelétrico. Né? Como que isso é possível? Bom, o que aconteceu? Veio depois a proposta de Einstein, isso aí em 1905. E aí que ele vem, né, que ele vem falar da questão, né, da questão que a luz, especificamente na experiência de fotoelétrico, ela não se comportaria como onda. Ela se comportaria, então, como tipo de partículas, que são chamados os fótons. Então, o fóton não seria uma onda que se propaga infinitamente. Seria uma onda, né, bem localizada. Né? E eu falo de onda porque os cientistas não tinham outro jeito de explicar o que estava acontecendo. Então, eles formularam essa questão de haver uma onda. Eu vou pedir agora a ajuda dos universitários aqui, que eu pedi. Para dar uma ideia do que seria esse efeito fotoelétrico. Não é o mesmo fenômeno, é só para vocês tentarem entender. Então, quem tem a luz vermelha, consegue atingir aqui na plaquinha? O cara tá bom, hein? Consegue atingir direitinho. Quem tem a luz verde? Agora desliga a vermelha. Isso. E agora quem tem a luz azul? Opa! O que aconteceu com a luz azul? Pode mexer mais. Mexe. Desliga azul, põe a vermelha e a verde. Esses traços não tem. Por que a vermelha não faz nada, a verde não faz nada, e quando põe a, né, azul, olha lá. Então, a luz azul tem uma coisa diferente. Ela não é mais intensa. Olha a verde, põe a verde lá. Olha como a verde é intensa. Põe a verde aqui. Olha como ela é intensa. Olha a azul como é fraquinha, comparativamente. Por que azul
faz o efeito e a verde e a vermelha não. E foi essa proposta, né? Foi essa proposta de Einstein. Na verdade, nesse caso, o efeito fotoelétrico não se propaga como onda, não. E agora, não é a intensidade que importa, como o Maxwell dizia. Agora, o que importa, o que vai carregar mais energia mesmo, é a frequência da onda. Quanto maior a frequência, mais energética é, né, a radiação que está sendo emitida. Tá bem? Radiação do jeito que eu estou falando. Então, veja, você tem a luz vermelha, baixa frequência, né? Isso considerando como onda. Agora, considerando como fóton, vermelha tem baixa energia. Você vai para o azul-violeta, tem alta frequência. Considerando como fóton, tem maior energia. Aí você vai, né, para o ultravioleta. Ou vai na praia com ultravioleta, tem que passar um protetor, porque vai danificar a minha pele. Se vai no raio-x, então, né, a frequência seria muito maior, ou você pode falar que a energia, se fala em fótons, vai ser muito maior. E assim por diante. Tá bem? Bom, então o Einstein propôs essa teoria, mas para ele propor isso, ele se baseou numa outra experiência anterior, que não era do efeito fotoelétrico, né, que seria a experiência de radiação do corpo negro. Só esqueci de falar. Por causa da proposta que ele fez de que a luz se comportaria como fóton desse efeito fotoelétrico, ele ganhou o prêmio Nobel, né, em 1921. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa dessa ideia que ele teve. Agora, o que é essa radiação do corpo negro, né, essa experiência do corpo negro? Radiação do corpo negro significa o seguinte: todo corpo que está a uma certa temperatura está emitindo algum tipo de radiação. Por exemplo, né, aqui eu tenho um clipes, né, aqui eu vou pegar aqui um foguinho e vocês vão verificar. Dá para vocês observarem que começa a ter uma luz vermelha ali emitindo? Sim. Luz vermelha, né? Alguém está com o dedo aqui, por exemplo? Né? Agora não tem mais luz vermelha. Dá para colocar o dedo aqui? Também não dá. Né? Então, a radiação do corpo negro significa que todo o corpo, dependendo da temperatura no qual ele está, ele vai emitir um espectro de frequência de radiações. Tá bom? Tem uma utilidade para fazer isso aqui? Tem, medir temperatura. Né? Por que você coloca isso, você mede temperatura? Opa, está com febre. Não está com febre. Mas tem luz vermelha aqui. Não, essa luz não tem nada. Você pode apagar essa luz aqui. Isso aqui é só para direcionamento. Vou apagar isso aqui. Pronto. Né? É só para direcionamento. Né? O que você está fazendo? Ele está medindo a radiação que está saindo da minha testa. Então, se eu tiver uma temperatura de 36 graus, né, ela vai medir lá, 36 graus. Então, não estou com febre. Se eu tiver alguma reação do meu organismo para combater algum tipo de infecção, que o corpo da gente, como defesa, aumenta a temperatura para combater os agentes invasores, né, porque a alta temperatura você destrói, então você vai medir 37, 38, 39 até 40. Tá? Então, o que faz isso aqui é medir a radiação que nós estamos emitindo naturalmente. E quando os cientistas estavam, né, fazendo essas pesquisas, observaram o seguinte, né? O Planck foi um cientista muito famoso, né, alemão, e naquela época o pessoal já sabia, pelas equações de Maxwell, que toda a carga elétrica, quando está acelerada, se movimentando, ela emite uma radiação. Então, veja, por exemplo, as antenas de rádio e TV, basicamente, é um fio que faz circular uma corrente elétrica. E a corrente, subindo e descendo, vai produzindo uma emissão de uma onda eletromagnética. É assim que funciona. Né? E é interessante que a frequência da onda que está sendo emitida corresponde à frequência de oscilação
baixa ou elevada da corrente elétrica que está no fio. Mas quando eles foram olhar em laboratório e vão verificar como funcionava, eles pensavam o seguinte, todos os corpos são formados por moléculas, por átomos. Tá? Todos os corpos. E, por causa de uma certa temperatura, eles vão estar vibrando. E o pessoal fala assim, olha, a vibração é semelhante a um corpo preso a uma mola. Está oscilando. Pode oscilar bem mais rápido, pode oscilar com baixa frequência, mais vagarosamente. O Planck, então, ele propôs o seguinte, pela teoria de Maxwell, o espectro de radiação do corpo negro devia ser essa curva aqui, Essa devia ser a curva. Em laboratório, quando eles foram medir a radiação emitida pelos vários corpos, de acordo com a temperatura, o que eles observavam em laboratório é isso aqui, uma curva aqui, a essa temperatura, uma temperatura mais elevada, você tinha esse gráfico aqui, uma temperatura mais elevada ainda, a forma da curva era essa. Todas diferentes daquela que foi proposta pelas equações de Maxwell. E o Planck, então, fez o seguinte, eu tenho que ajustar essa curva. E para ele ajustar essa curva para uma dessas aqui, para ficar parecida, ele teve que fazer uma proposta muito ousada. Ele falou assim, olha, os osciladores, as moléculas que vão estar oscilando, não podiam oscilar em todas as frequências. Por que não? Eu faço assim, aumento mais um pouquinho, aumento mais rápido, aumento mais alto. Não pode. Só pode ser assim, ou muito assim. Frequência intermediária não é possível. Quando ele fez essa proposta, ele ajustou, então, a curva pela equação de Maxwell para aquelas que batiam com as despesas do laboratório. E o Einstein, então, pegou essa ideia. Falou, como assim? Não pode ter toda a frequência. Se não pode ter toda a frequência, então alguma coisa começa a ter uma característica diferente. Alguma coisa na natureza está impedindo que as oscilações ocorram em qualquer frequência. Bom, pela proposta de Einstein, então, você tem não mais ondas para representar a propagação da luz, mas sim o quê? Os fótons, que são corpúsculos, que nem partículas. E aí o pessoal começou a debater. Não é possível. Será que Einstein está certo? Será que precisa mudar a equação de Maxwell? O que está acontecendo? Nesse interim, logo depois, teve um cientista francês, de Broglie, que em 1924 ele fez uma outra proposta mais ousada ainda. Ele falou assim, olha, se todo mundo achava que as partículas se comportavam como partículas, se todo mundo achava, depois de Maxwell, que a luz se comportava como onda, e o Einstein está propondo agora, que aquilo que seria uma onda eletromagnética se comportando como partículas, por que não pensar que as partículas, que todo mundo pensa que se comportam como partículas, se comportariam também como ondas? Dá um caráter de onda para a partícula. Então, se eu jogo esse apontador longe, em vez dele em linha reta, ele ia fazer o quê? Devia estar... Então, essa proposta que estava sendo colocada. E veja, que logo em seguida, essa ideia de você ter as partículas se comportando como ondas, mas que não poderiam ser em todas as frequências, acabou sendo comprovada em laboratório. E para as pessoas, falei, bom, e agora, como que a gente vai estudar essas partículas que estão se comportando como ondas? Então, eles resolveram dar uma equação para essas partículas. Olha o que eu estou falando. Dar uma equação chamada função de onda. Essa equação é uma representação matemática do que seria esse caráter ondulatório para a partícula. Então, uma função de onda, segundo o que se aceita pelo menos até hoje, isso pode mudar conforme a ciência vai avançando também,
seria uma representação desse tipo aqui, ó. Tá bom? Tá, mas aqui, onde que teria a partícula? A partícula estaria aqui, aqui, aqui. Onde teria a partícula? E essa representação da função de onda não tem significado físico real. É só uma proposta matemática. Mas, se você pega o módulo dessa função de onda psi, que é assim que a gente chama, e eleva ao quadrado, aí ela tem um significado físico muito importante, de probabilidade. Né? Se eu pego uma moeda, jogo para cima, né? Opa, deu cara ou coroa? Deu cara ou coroa? Ó, tem 50% de chance de ser cara, 50% de ser, né, coroa. Tá bem? Se eu jogo de novo outra, né, outra moeda, quanto que vai ser? Né? Então, é questão de probabilidade. Quando os cientistas começaram a observar que a função de onda, pegando, né, fazendo o modo dela elevado ao quadrado, né, exponencial ao quadrado, eles viram que tem essa questão da probabilidade. E aí o negócio começou a ficar cada vez mais complicado, cada vez mais feio. Veja lá. Por exemplo, se você pega uma caixa, né? Pega uma caixa, eu estou representando aqui em 2 dimensões, só para a gente entender. Você pega uma caixa e joga uma bolinha lá dentro. Quando você usa as equações, né, da física quântica para estudar essa bolinha seria, por exemplo, um elétron, um próton, né, um nêutron, coisa do tipo, sempre muito pequenininho. O que você vai observar, né, seria assim: se a caixa for muito alta, né, infinitamente alta, a função de onda, que é dada pelas equações, numa certa energia, seria essa representação aqui, ó. Tá vendo? Essa senoidal aí, essa cobrinha. Elevar isso ao quadrado para dar probabilidade, seria isso daqui. Né? Ó, tô levando o módulo ao quadrado. Então, a função de onda ao quadrado é isso aqui. Tá, mas o que significa isso? Olha o que significa. Significa que, quando eu vou medir onde está na posição da caixa, onde vai estar esse elétron, ele pode estar com grande probabilidade nesse ponto aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui, naquele ponto lá ou naquele ponto ali. E nesses pontos aqui, qual a probabilidade de encontrar a partícula nessa posição, nessa ou naquela? 0. Você nunca vai encontrar. Você pode fazer milhares de, né, medidas, você nunca vai encontrar a partícula aqui, ou próxima da parede, ou ali, ou próxima da parede. Tá. Então, se eu encontrar ela aqui, por exemplo, né? Tá bem? Você pode encontrar, olha, a probabilidade é grande. Tá? E eu posso encontrar ela ali? Também pode, a probabilidade é grande. Mas se ela está aqui num certo momento, como que ela vai poder estar naquela outra posição se ela nunca pode passar por aqui? Ela não pode atravessar aquele ponto ali, ó. Porque ele é 0. Você nunca vai encontrar ela lá. Como assim? Pois é, aí que vem a questão do salto quântico. Né? A partícula está numa posição, você pode encontrar ela ali. Você pode encontrar ela lá. Mas você nunca vai poder encontrar ela no meio. E daí que os cientistas começaram a entender como funcionam a emissão de radiação nos átomos. Lembra? Vocês lembram lá na física básica, lá, até na química? Você tem o núcleo, você tem os elétrons girando nas várias órbitas. Né? Então, eles têm órbitas que eles podem estar girando em torno do núcleo. Você, em 2 órbitas, ou você encontra o elétron aqui, ou encontra o elétron ali. Você nunca vai conseguir encontrar ele no meio. Mas como que ele passa? Quando decai um elétron de uma eletrosfera para outra, como que ele vai daqui para cá sem passar pelo meio? Como? Boa pergunta. Vamos lá. Se for uma caixa finita agora, em vez de ter um comprimento infinito, mas ela tiver como se fosse um buraco assim quadrado, a função de onda nas várias energias para o elétron seria aqui energia mais baixa, ali mais, um pouquinho mais alta, ali, né? Tá vendo? Novamente, você tem uma probabilidade grande de encontrar ela perto das paredes,
nenhuma probabilidade para encontrar aqui e probabilidade grande para encontrar naquela região bem central. Tá certo? Aqui para as várias energias que você vai ter. Mas olha quando você... Lembra? Eu falei que essas funções não têm nenhum significado físico. O que tem significado físico? É o módulo ao quadrado. Quando você pega o módulo das funções de onda e põe ao quadrado, o que você obtém é isso daqui. Aqui dá probabilidade. Então, você tem aqui, olha, probabilidade muito grande de encontrar aqui no meio, probabilidade zero de encontrar aqui, probabilidade grande, então, de encontrar lá e zero ali. Mas, nesse caso, tem uma outra coisa interessante. Veja, essa daqui são as laterais da caixa. E você tem agora as funções de onda extrapolando para fora da caixa. Então, você começa a ter probabilidade de encontrar partícula fora da caixa. Como assim? Como fora da caixa? Veja, por exemplo, imagina, né, uma rampa desse jeito. Você tem uma bolinha aqui, tá? Suponha agora que você pega essa bolinha e põe lá para cima. Se eu soltar a bolinha daqui, vocês acham que ela vai descer para aqui ou você acha que ela vai passar aqui, subir lá e ir embora? Intuitivamente, para a gente, o que é que ela faz? Ela vem aqui, tem energia e vai embora, não é isso? E você vai conseguir, então, ver, né, atravessar essa corcova aqui. Agora, se em vez de você levar até lá em cima, né, a partir daqui levar até ali, você levasse até aqui. Eu solto a bolinha aqui agora. Será que ela vai conseguir atravessar ali? Tem certeza? Então, na física quântica, tem uma probabilidade de ela atravessar ali. Sem energia nenhuma extra, ela tem uma probabilidade de atravessar lá. Como é isso? Por quê? Por quê? Então, veja. Comparando. Se você tem uma barreira aqui, você joga uma partícula, a partícula bate e volta, não é verdade? Se você tem uma barreira, uma folha de papel, por exemplo, né, e você joga uma onda, luz, por exemplo, o que acontece? Parte é refletida e parte é transmitida. Você pega uma folha de papel, você verifica, ó, eu estou vendo a luz, então a luz está batendo, está vindo pelo meu olho, por isso que eu estou vendo. Mas se você vira do outro lado, você verifica que parte da luz atravessa. Pouquinho, mas atravessa. E lembra, quando você agora coloca um caráter de onda para partícula, então a probabilidade é pequena de atravessar, mas ela pode atravessar sim. Então é isso que acontece. Em física clássica, a partícula simplesmente não consegue atravessar, e física quântica, né, a partícula sim tem uma probabilidade de atravessar a barreira. Né? Isso é chamado efeito túnel, e é através do efeito túnel que o pessoal descobriu depois o mecanismo das reações nucleares. Por que você tem um núcleo de urânio e, de repente, o núcleo de urânio, né, se desintegra? Tá bem? Agora, essas coisas, gente, precisa tomar muito cuidado, porque elas só valem quando você está, né, em dimensões muito pequenininhas, né, é átomo, partícula, no máximo moléculas. Né? Não dá para trazer isso para o nosso mundo macroscópico. Não funciona. Você pode enfiar a cabeça quando você quiser na parede, em nenhum momento você vai conseguir atravessá-la. A não ser que você não tenha o corpo, né, corpo físico. Aí, se desencarnar, você atravessa à vontade. Né? Tá? Agora, uma coisa que todo mundo fala, que eu quero falar rapidamente, infelizmente não dá, né, tem só 5 minutos, não dá para expandir muito. Né? Mas uma coisa que todo mundo ouve falar, né, é o tal da colapso da função de onda. Né? No sentido que, quando você pega e faz uma medida, né, numa caixa dessa daí, né, é a mesma coisa de que você tem a famosa experiência do gato de Schrödinger. Já ouviu falar do gato de Schrödinger? Muitas vezes ouviu falar. O que é o gato de Schrödinger? É o seguinte, idealizou, porque as discussões sobre isso começaram desde 1905 com Einstein e continuam até hoje. Os cientistas continuam debatendo qual é a realidade dessas coisas da física quântica. Tá bem? Então, o gato de Schrödinger é o seguinte, você tem ali, né, um veneno, você tem um gato numa caixa que ninguém está conseguindo ver, o gato está lá. Né? E aí você tem o quê? Você tem um mecanismo que tem aqui uma
uma amostra radiativa que vai, num certo momento, emitir. De vez em quando, ele emite uma radiação. Quando emite a radiação, tem um sensor aqui que aciona essa alavanca, e a alavanca quebra lá o frasco de veneno e o gato morre. Então, quando você monta a caixa com o gato, com o veneno, né, com a amostra radiativa, aí eu pergunto, o gato está vivo ou está morto? Resposta, ele está vivo e está morto. Ele tem uma probabilidade de estar vivo e tem uma outra probabilidade de estar morto. Então, o que eu falo? Que ele está vivo e está morto. Deu para entender? Não, ninguém entende. É isso que eu te falo. As pessoas não entendem. Né? Os cientistas estão debatendo. Então, se a pessoa que não é físico vai falar essas coisas, né? Física quântica, todo mundo, galera, né? Não funciona. Tá bem? Então, somente após uma observação, quando você faz uma medida, é que o estado quântico é determinado para ver se ele está vivo ou está morto. Então, você tem que abrir a caixa e dar uma olhadinha. Está vivo ainda. Tá? Quando você fez isso, você já mudou todo o sistema, porque você já observou que o gato está vivo. Tá bem? E aí chama, então, do colapso da função de onda, quando você faz uma medida. O princípio de certeza de Heisenberg, em 1927, também começou a falar algumas coisas muito estranhas. Lembra quando eu falei do átomo, que você tem a eletrosfera, que eles ficam dando voltinha, mas não pode passar de um para outro? Pois é, o Heisenberg, ele colocou uma equação dizendo que é impossível você determinar a posição e o momento, ou seja, a velocidade de um elétron em torno do átomo ou qualquer outro sistema ao mesmo tempo. Se você determinar qual é a posição, a tua velocidade não tem jeito de você saber. Se você medir a velocidade, você não consegue saber aonde que ele está. Quando isso é feito, né, observou-se, então, que aquela interpretação clássica, que você tem o núcleo e tem, né, as órbitas dos elétrons, aquilo não é mais verdade. O que você tem agora, né, não é mais isso, mas é isso. Na verdade, o que você tem agora é falar, cadê o elétron em torno desse átomo? Né? O elétron, ele vai ter agora regiões de maior probabilidade. Tem uma grande probabilidade de encontrar aqui, tem uma grande probabilidade de encontrar aqui, mas nessa região clarinha, a probabilidade é quase zero. Mas quando você cita e decai o elétron, o átomo, como é que ele passa daqui para lá? Como que ele atravessa? Pois é, não atravessa. Essas perguntas não se faz mais. Perguntar onde está, qual é, não funciona. Para o físico que trabalha, né, com a física quântica, é sempre assim, qual é a probabilidade de estar aqui, qual a probabilidade de estar lá? Qual a probabilidade dessa velocidade, qual a probabilidade daquela outra? As perguntas agora é só em termos de probabilidade. Esquece essa questão, eu quero sair dessa parte da mesa, chegar do outro lado lá, tenho que caminhar. Não, né? Eu não posso caminhar nada. Ou eu estou aqui ou eu estou lá. Às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou lá. Deu para entender como nossa concepção do universo muda? Fica diferente. E o Einstein começou a não aceitar isso. Então ele falou assim, mas probabilidade? Meu Deus, como é possível? Falou em Deus. Palavra dele. Deus não joga dados com o universo. A escala de probabilidade de vocês é loucura. Não pode ser assim. O Einstein, no início, não aceitava. Porém, né, ele foi batido. Porque foi graças à física quântica, com esse conceito de probabilidade, que a gente descobriu, por exemplo, os semicondutores. Sem semicondutor, você não tinha computador, não tinha celular, não tinha televisão. Televisão tinha, né, com válvulas. Né? Mas o celular, a transmissão, é tudo baseado, então, nos transistores. Né, que são pecinhas que foram descobertas por causa da física quântica. Você não teria, por exemplo, os lasers, que nessa luz aqui, ó. Está vendo uma luz que eu, né, posso mandar lá longe, que ela não se abre como uma lanterna. Já experimentou uma lanterna no escuro? O feixe se abre. Né? O laser não. Olha só, ele não se abre, ele é sempre, né, assim estreito. Você teria depois, né, os supercondutores, que esse é o nosso futuro, né? Os fios para carregar energia, por causa da resistência elétrica, resistência ohmica, que chama, dissipa muita energia.
Quando você pega um fio de cobre e baixa a temperatura dele, próximo do 0 grau absoluto, você tem uma corrente elétrica que pode viajar milhares de quilômetros sem nenhuma perda. Nunca vai esquentar. Não dá para fazer comida também, viu? Para você colocar na resistência, não vai dar, porque não vai ter resistência. Você tem depois as reações químicas. Veja, temos plástico, temos vários materiais diferentes, todos sendo descobertos com relação, né, a esses conceitos da física quântica em questão de probabilidade. E tem novos materiais agora, né? Tem o grafite, o carbono, né? E você tem vários tipos de nanoestruturas diferentes, com propriedades diferentes, todas sendo explicadas pela física quântica. Tá bem? E só para terminar, veja esse videozinho aqui. O que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Ah, tomara que sim. Mas ele quer atravessar a parede e fez tudo. Estamos aqui com o Gugu de toda esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anullam. Agora existe o modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos o modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. É um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este movimento. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor numa
duas linhas. Não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar o qual pena o elétron passaria desde que ele passasse por uma pena, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Lógico de ondas. E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Voltar para... Bom, é isso aí. Entendeu? Então, essas coisas são muito estranhas. Né? Os físicos estão tentando tentar descobrir, entender, né, o que de fato é o universo que a gente vive. Então, um mundo muito pequenininho se comporta muito diferente do mundo, né, macroscópico muito grande. E você transferir de uma coisa para outra, né, pelo que a gente entende hoje, não é possível. Tem outras coisas acontecendo, né, que eu não tenho tempo para falar tudo aqui, né, mas tem muitos efeitos, maneamento quântico, com duas partículas criadas juntas, né, já se comprovaram, dois fótons criados ao mesmo tempo, eles podem estar né, numa galáxia, outra na outra. Se você faz uma medida nesse daqui, né, o outro, imediatamente, onde estiver, longe, bilhões de quilômetros, ele se comporta correspondentemente àquele. Tá? Então, você fala, não, mas como assim? O que está ligando esses dois? Passou uma informação um para o outro? Não, não passou informação um para o outro. É que eles têm alguma coisa ligando esses dois. Não importa a distância que se encontram. Tá? E essa, como eu falei, essas coisas ainda são motivo de pesquisas. No laboratório do mundo inteiro, você tem essas pesquisas ainda em andamento. Pode ser que no futuro se encontre, sim, né? Como eu acredito que vai acontecer. Apesar que a física quântica, particularmente, não me agrada tanto. Eu acho que ainda vai surgir uma outra teoria, muito mais, né, muito mais abrangente, vamos dizer assim, que vai englobar tanto o mundo microscópico como o mundo macroscópico, e você vai conseguir entender, né, como as coisas funcionam. Um pensamento meu, né? Isso vai acontecer quando os cientistas descobrirem o que está por trás de tudo isso, que o Kardec chamava de fluido cósmico universal, que os hindus chamavam de prana, que os chineses chamavam, os japoneses chamavam de ki ou chi. Né? Alguma coisa está permeando o universo. E os cientistas ainda não descobriram, né, isso daí. Está tendo alguns pequenos indícios, né? Como nosso companheiro falou assim, né, observando as galáxias distantes, tem duas coisas que estão muito difíceis de explicar. Né? A rotação das galáxias não são condizentes, né, em algumas situações, com a quantidade de matéria que elas têm. Então, elas têm que ter uma massa, né, muito maior do que se apresenta das bilhões de estrelas e planetas que ela tem em volta. Que chama, então, é do nome. Né? Isso aí é matéria escura. E também, depois do Big Bang, as galáxias deviam estar desacelerando. Estão observando agora que elas estão sendo aceleradas. Então, tem uma outra coisa também que não entendem, que chamam de energia escura. E se você soma, né, em termos de energia, porque tem aquela equação E igual a MC2, né, a quantidade de matéria observável, que você consegue detectar, que você consegue medir, ela é, né, falam de 4% só da matéria e energia escura que existe no universo. E que a gente ainda não tem a mínima ideia do que seja. Então, no futuro, as coisas vão, sim, se delinear. Mas, por enquanto, né, a gente não pode ficar falando coisas que a ciência não dá base. Né? Gente, eu tentei fazer rapidinho, né, só para dar uma ideia, para vocês perceberem, né, que a coisa é complexa mesmo, não é fácil, mas não é por isso que a gente tem que ficar ligando, explicando o mundo material, explicando o mundo espiritual, que as pessoas ainda não entendem direito, com alguma coisa que é física quântica, que as pessoas também não entendem direito. Então, como você vai explicar uma coisa que você não entende com outra que você não entende? Não vai dar certo. Tá bom, gente?
Desculpa essa questão. Vou agradecer imensamente o nosso querido amigo Álvaro. Nós vamos fazer um encerramento da gravação. O evento ainda tem nossas perguntas e aquele encerramento dos nossos pensamentos. Agradeço a participação oficial de todos vocês, mas vocês continuem aqui ainda mais uns minutinhos com a gente.